Bom, esse passo a passo tem que ser bem rapidinho, porque é só uma dica pra vocês do como eu coloco a alça e o zíper, tá? Então, ela já saiu da bordadeira. E aqui eu fiz num nylon acoplado e só tem entretela embaixo. Aí, eu utilizei o próprio molde que sai da bordadeira, ó. Que eu só fui recortei bem rente a costura. Utilizei o próprio molde para fazer o forro, tá? E aqui, nesse caso, eu vou utilizar somente o nylon emborrachado mesmo. Então, eu coloquei em cima, risquei e recortei, tá? E aí, aqui eu vou utilizar o zíper, né? O cursor para colocar para vocês. E também vou colocar a alça, tá bom? Então, vai ser bem rapidinho. Bom, eu gosto de deixar uma sobrinha para cada lado, tá? Bem generosa, mas primeiro eu venho com uma costura bem na borda, para poder dar aquela tensionadinha no zíper e depois vir com o calcador de zíper. Então, aqui, ó, eu costurei bem na borda, tá? Dá pra ver, bem na borda. E agora eu vou colocar do outro lado já, pra aproveitar o calcador, que depois eu só troco e coloco o de zíper. E vou fazer isso do outro lado. Bom, eu já tô aqui com o meu calcador de zíper. E aí, eu vou colocar rente à cremalheira e vou costurar. Aí, agora aqui, vou fazer isso do outro lado também. Só que agora aqui, ó, que vem o pulo do gato. Eu vou pegar a parte menor, né, que é a parte de cima. Vou colocar direito com direito. E aí, sim, aqui, ó, eu vou unir passando por cima da costura que eu fiz rente à cremalheira, tá? Então, aí, ó, eu vou fazer essa primeira costura e aí a gente repete do outro lado, para que fique bem certinho aí. E eu passo aqui, ó. E aí, eu já tenho, tá vendo? O meu forro na minha peça. Bom, a minha dica aqui agora é o seguinte. A gente vai rebater, mas a gente tem que puxar bem. Assim, pra quem não tem, assim, muita habilidade aí com o forro, ainda mais esse que escorrega, é interessante fazer isso aqui, ó, tá? Eu não gosto porque eu já me habituei a fazer no automático, então... Mas é legal prender aqui, ó. Eu vou tentar fazer pra vocês verem. Prende bem, e aí aqui, ó, puxa assim, ó, e vai passar a costura aqui, tá? E aí, você faz... Eu gosto de passar... não seria um pé de máquina a partir da cremalheira, tá? Seria um pé de máquina a partir da cremalheira. Mas eu faço uma marcação diferente. Eu uso a metade do pezinho aqui, ó, e vou de fora a fora, tá? Mostrei como é legal fazer... Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho. Como é legal fazer quando tem habilidade. Como eu não curto muito essa parte, porque eu gosto de visualizar, eu vou tirar e vou mostrar como eu faço, tá bom? Então, eu vou descer aqui, ó. Desço o calcador, vou deixar meu ponto em 3,5. Apesar daqui tá com quilting cinza, eu vou fazer em branco, pra não criar conflito com o desenho. E aí, eu vou fazer um pedacinho. E aí, eu vou fazendo o quê? Eu puxo de baixo e seguro em cima. Venho de novo, puxo embaixo, seguro em cima. Puxo de baixo e seguro em cima. E aí, eu vou fazendo esse processo até chegar no final. Vou mostrar aqui, ó, tá? Deixa eu ver. Deu pra ver aqui. Agora, olha a parte de baixo, tá? Ó. E aí, fica certinho. Vou pausar, e aí vou fazer do outro lado agora. Vou montar a minha nécessaire e mostro pra vocês quando chegar na parte da alça, tá? Sendo que já tem vídeo aqui no nosso perfil, como colocar o cursor. Bom, deixa eu mostrar. Já passei o meu cursor, e aí o cursor sempre fecha da direita pra esquerda, é a frente da minha peça. Aí, eu já tô aqui, ó. Eu vou colocar direito com direito, né, da parte da frente. Aí, eu vou costurar as laterais. Aí, coloca aí, prende direitinho, né, as laterais e o fundo. E aqui, a mesma coisa, só que com a tensão deixando o fundo, um espaço aí de uns 4 dedos, né? Se for sintético, deixa um pouquinho mais. Mas fecha só as pontinhas e vira pra poder fazer o desavessar. E aí, depois eu venho mostrar pra você na alça, como vai ficar.
Bom, eu fechei todos os lados, tá? Deixei uma abertura no fundo do forro, que é por onde eu vou visualizar pra fechar a caixinha de leite, tá? Então, aqui, ó, o que eu falo pra vocês onde vai a alça. Essa parte aqui, ó, é a parte que veio de lá, fechando. Então, a minha necessaire vai abrir pra lá. Então, a partir do momento que eu identifico aonde é a parte reta, eu sei que eu vou colocar a minha alça do lado que ele tá subindo. Então, que é esse lado aqui, ó, tá? E aí, pra colocar aqui, eu cortei uma alça de 20 centímetros, tá? Ó, eu já identifiquei o lado. Eu vou fazer a união aqui assim, ó, certo? Um para um lado, outro para o outro, o que fica melhor aí, do seu gosto. E aí, eu vou vir com a alça, tá? A alça, e aí ela vai ficar o quê? Avesso com a parte reta aqui, ó. Eu vou colocar dessa forma aqui, ó, pra vocês identificarem que o avesso vai pro lado da necessaire, da parte de fora, né? Não da parte do corpo, da parte de fora da costura. Não sei se vocês vão entender, mas eu vou explicar melhor no outro lado. Ó, aí eu vou encaixar. Quem quiser fazer a marcação, faz. Eu vou no olho aqui, porque é só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, vai ficar bem no meio, tá vendo? Bem no meio, você pode deixar um pouquinho pra fora aí, refilar depois. E aí, eu vou fazer a costura aqui, tá? Faz uma costura reforçada, porque é uma alça e o peso vai ficar todo sobrecarregado aqui depois, tá? Vou costurar e mostro o outro lado na sequência. Bom, costurei, ó, a parte de baixo, tá? Tá costurada. E agora eu vou pra parte de cima. Quer dar uma conferida se tá certo? É só abrir e olhar lá dentro no zíper. Só que você vai ter que abrir o zíper pra olhar. Que não é legal abrir muito, porque a gente não fechou o outro lado ainda, tá? Mas dá pra olhar assim. Aí você visualiza se ela tá certinha, se não tá virada. Aqui, ó, ela passou direto, que é até uma dica, passou direto. Eu vou voltando ela aqui, ó. E aí, eu faço o mesmo processo que eu fiz do outro lado, tá? De encaixar a caixinha de leite aqui, ó. Um pra um lado, outro pro outro. Como desse lado tem o forro, não sei se vocês vão conseguir visualizar direito. Eu vou tentar fazer assim, ó. Aí, aqui, ó, eu vou acompanhar o zíper, porque ele tem a mesma largura do zíper. Então, o zíper vai ficar no meio, a cremalheira, a costura. E aí, eu venho aqui atrás abrindo assim, ó. Eu venho abrindo o forro. E aí, eu consigo fazer com que ele fique bem aberto, ó. E aí, eu viro pra um lado, pro outro. Não tem muita habilidade, aqui eu gosto até de fazer isso pro forro não fugir, tá? Então, vamos lá. Eu prendo esse desse lado aqui. E eu posso prender aqui também, ó. Pra poder vir com a máquina costurando, tá? Aí, eu vou começar aqui, vou passar pra lá. Vou e volto algumas vezes pra reforçar bem essa costura, tá? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Lembrando que aqui eu diminuí meu ponto para 2,5, tá? No caso do sintético, você faz 2,5, mas você não passa várias vezes em cima, para não fragilizar seu sintético. O legal é você passar uma costura, passa um pouquinho para dentro e reforça bem isso, mas sem passar muito em cima do sintético. Esse aqui eu vou voltar, porque tem uma alça aqui, então dá pra fazer. Aí ele vai ficar dessa forma, tá? Eu vou refilar, eu queimo, tá? Dos dois lados, é legal. E vou fechar meu outro lado. Eu acho que agora deu pra entender direitinho, né? Os mesmos processos, fechei e mostro pra vocês quando estiver pronto agora.